Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6, Lei de Destruição. Vamos finalizar mais um item, que é o duelo. Não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso, mas finalizar o item com as questões 759 e 759A, além de uma explicaçãozinha de Kardec. Tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo. O meu pedido é só mesmo para divulgação da doutrina. Tá bom? Vamos lá. Questão 759. Estamos falando de duelo. Qual é o valor daquilo a que se chama questão de honra em termos de duelo? Resposta: o orgulho e a vaidade, duas chagas, duas feridas da humanidade. Olha, no século XIX, no século XVIII, início do século XX, ainda no Brasil, nós vamos encontrar essa prática do duelo, que é uma ode, uma homenagem ao orgulho, à vaidade. Aquele que entra no duelo tendo certeza que vai ganhar é um homicida, é um assassino. Aquele que entra no duelo sabendo que vai morrer, mas não pode ser covarde na cabeça dele, é um suicida. Quando se entra num duelo sem saber quem é o melhor, aquele que ganhar é homicida, assassino, e aquele que perder é suicida. De modo que não mudam muito as disposições. O fato é que o orgulho e a vaidade é que leva lá. Orgulho e vaidade de quem desafia e orgulho e vaidade de quem aceita o desafio. Não é? Via de regra, quem propõe alguma coisa é quem tem a vantagem. É muito raro alguém, a não ser que seja muito tolo, alguém chega para você e fala assim: quer apostar? O que eu estou falando é verdade, por exemplo? Vamos apostar? Quem faz essa proposta, via de regra, o Fábio diz todos, não, via de regra, é a pessoa que tem conhecimento de causa. Se o outro tem um conhecimento de causa sobre o que está falando, ele aceita a aposta, o desafio, que não deixa de ser um duelo, só que não com morte no final, morte do corpo físico, mas tem a morte moral, tem a morte do orgulho do outro, de passar por cima do orgulho do outro, de ferir o outro. Há duelos que ainda existem modernos, que são as lutas de boxe, as lutas de UFC, os jogos de futebol, os jogos de basquete, os jogos de vôlei, enfim, são duelos o tempo todo em que há um vencedor e há um perdedor. Não é? E ali o orgulho, a vaidade é que fala mais alto o tempo todo. É um esporte. É só um esporte? Ou o que a gente vê são situações absolutamente terríveis de apostadores, de manipulações não só de resultados, mas de manipulações do público que assiste para mantê-los sempre ligados com aquele tom de rivalidade, mantendo a ideia de que eu só posso ser feliz quando o outro está infeliz, não é? Quando 999 perdem para que eu seja o único ganhador e isso infle a minha vaidade. Por que eu estou fazendo isso comigo? Fábio, você está falando de coisas que são difíceis de mudar. Não é, a questão não é mudar, a questão é analisar por que é que eu preciso disso. Não é? Que diferença faz o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, qualquer time, o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, se ganhou, se perdeu? Que diferença faz na sua vida? O que muda para você? Por que é que as marginais se enchem de pessoas comemorando um título de futebol? Estou transferindo para o outro o poder de me dar felicidade? Tem alguma coisa errada comigo. É esse tipo de análise que precisamos fazer.
É esse tipo de análise que precisa ser feita com o ser humano. Porque a gente só trocou a ideia da vaidade, do orgulho, do duelo contra a outra pessoa para matar a vida da outra pessoa, o corpo físico da outra pessoa, não se mata a vida, do corpo físico da outra pessoa, para a humilhação do outro, que é um assassinato moral. E aí, como eu não tenho muitas capacidades para fazer isso, eu me apoio num partido político, eu me apoio em um político que eu idolatro, eu me apoio num time de futebol, eu me apoio num time de vôlei, de basquete, enfim, qualquer situação, de futebol americano, de beisebol, aí cada um é cada um, né? Mas essa ideia que me leva ao fanatismo é o tempo todo, não estou falando de ser simpático a um time, a isso, aquilo, estou falando do fanatismo, que acontece em reality show. Então tem o Big Brother, tem os fanáticos que apoiam aquela pessoa, e qualquer coisa que você fala daquela pessoa você vira inimigo mortal, e assassinam a sua moral, assassinam a sua moral é a palavra, mas eu estou procurando a palavra, assassinam a sua existência digital. É um assassinato, é um duelo, estamos duelando o tempo todo. Aquele que nós gostamos tem que ganhar, aquele que nós torcemos tem que ganhar em detrimento do outro, em destruir o outro. Nós contra eles, eles contra nós. Vamos limpar o Brasil. Que pretensão é essa? Percebe? Ainda é aquela coisa horrorosa aqui dentro do duelo, de fazer prevalecer a minha vontade sobre a vontade dos outros, e eu preciso que vejam que eu sou melhor. Por quê? O que está errado dentro de mim que eu preciso buscar fora alguma coisa? Tem um exemplo muito simples, um exemplo psicológico muito interessante, que é assim: imagina que você está dentro da sua casa e aí acaba a energia elétrica numa noite muito escura, sem luar, e aí fica aquele breu, não enxerga-se absolutamente nada, e você vai pegar a chave do carro para sair, e você derruba a chave do carro dentro da sua casa. Aí o que acontece? Primeiro volta a luz da rua e não volta a luz da sua casa. Então o que você faz? Você sai da sua casa e vai procurar a chave aonde está claro, lá fora da sua casa. E você fica ali procurando, na frente da sua casa, procurando a chave. E procurando a chave. E passa um vizinho seu: o que está acontecendo? Eu perdi minha chave, não consigo achar de jeito nenhum. Aí vem o vizinho e começa também, levanta isso, busca aquilo, e mexe, e vocês ficam ali na frente da casa procurando a chave. Até que em um determinado momento o vizinho fala assim para você: mas você não tem mais ou menos ideia onde que você perdeu a chave? Tenho, foi lá dentro de casa. Mas lá dentro de casa você está procurando aqui fora? É, porque aqui está claro e aqui é mais fácil, aqui eu recebo ajuda. Mas se você perdeu lá dentro, não é mais racional procurar lá dentro? Agora, parafraseando, os nossos grandes problemas que estão aqui dentro, a gente sempre transporta lá para fora. Ao invés de eu procurar aqui dentro onde está o problema, para resolver o problema, onde estão as chaves aqui dentro, onde eu as perdi, eu procuro no outro, eu procuro no time de futebol, eu procuro no partido político, eu procuro no político, eu procuro no grupinho que pensa mais ou menos como eu, onde eu sou ouvido, onde me dão ouvido, onde me dão voz. Eu vivencio a vida do outro no reality show. Eu vivencio o que o outro está vivendo, sabendo de absolutamente todas as fofocas dos ricos e famosos. Eu vivo a vida daquele influenciador que vive mostrando que ele tem carrão, ou ela tem carrão, tem mansão, tem uma vida de luxo. Eu fico vivenciando aquilo porque está escuro aqui dentro e eu não consigo achar, não consigo iluminar aqui dentro para procurar a chave que eu perdi. Eu fico procurando lá fora. É uma estupidez. Eu nunca vou achar o que eu perdi aqui dentro, eu nunca vou achar lá fora.
O Espiritismo me ajuda a iluminar aqui dentro para que eu enxergue suficientemente bem aqui dentro e encontre aquilo que eu perdi. E encontre a razão para viver. E aí as coisas vão ficando diferentes. Qual o valor daquilo que se chama questão de honra em termos de duelo? Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Por que eu fico guardando isso aqui dentro, procurando lá fora a solução de algo que está aqui dentro? Mantendo meu orgulho e minha vaidade intactos. 759A. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que a recusa seria uma covardia? Essa coisa de covardia é o orgulho que não pode ser ferido de jeito nenhum. O que é covardia? Você enfrenta uma situação e deixa seus entes queridos, as pessoas que te amam de verdade, sofrendo a sua ausência, por exemplo? Não é melhor ser, aspas, covarde e mantendo-se vivo e próximo daqueles que te amam, e aquele que não gosta de você, ele que se dane? Ele que resolve o problema dele lá dentro dele? Perceba como a inteligência e o bom senso que o Espiritismo nos fazem gerar aqui dentro iluminam a gente para raciocinar e pensar: não, pera lá, por que é que eu vou ficar transferindo a minha felicidade para outra pessoa, para o meu marido, para minha esposa, para o meu time de futebol, para o meu filho, para minha filha, para o famosinho da internet, para o famosinho do reality show, quando eu tenho tantas questões para resolver aqui dentro, para que realmente eu possa ser amado e amar aqueles que me amam, que estão ao meu redor? A gente escolhe o ridículo àquilo que realmente importa, aquilo que verdadeiramente importa. Nesse caso aqui que fala da covardia, a resposta é: isso depende dos modos e dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito uma diferente maneira de ver. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que a verdadeira questão de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. Não é se entregando a viver a vida do outro que você vai viver a sua. Kardec: há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando erramos ou em perdoar quando temos razão, em todo caso, em ignorar os insultos que não nos podem atingir. Se eu estou bem comigo mesmo, não faz diferença se meu time perdeu, se meu time ganhou. Eu gosto de assistir futebol, assisto futebol. Meu time ganhou, meu time ganhou. Meu time perdeu, meu time perdeu. O tempo que eu gasto com reality show, o tempo que eu gasto acompanhando influenciadores, eu poderia gastar no meu autoconhecimento e em estar com quem me ama. Porque aquele influenciador não sabe que eu existo, e se souber que eu existo, o interesse dele é que você compre aquilo que ele está vendendo, aquilo que ele faz de conta que usa para você comprar, para ele ganhar mais dinheiro do patrocinador. No reality show, é a empresa que transmite o reality show que quer que você consuma, que você compre aquilo que está sendo anunciado no reality show, aquilo que está sendo anunciado nos intervalos, aquilo que está sendo anunciado em toda a mídia que aparece aquele reality. Tem sempre um oferecimento, sempre um patrocinador, sempre um comercial. Tem sempre alguma coisa que o interesse em você é único e exclusivamente que você pegue o dinheiro suado que você ganhou com o suor do seu rosto e vá lá e dê para eles. É esse o processo, é único e exclusivamente isso. No caso do futebol, é exatamente a mesma coisa. Quer que você veja aquele sujeito que pagou para colocar o nome na camisa, aquele monte de gente que tem atrás, aquele monte de empresa que tem atrás da entrevista, os comerciais que tem no meio do jogo, que tem no intervalo do jogo, aquilo que representa a empresa que quer que você consuma alguma coisa, que você gaste o seu dinheiro com eles, que você dê o seu dinheiro para eles. Esse é o único objetivo. Essas pessoas têm esses grupos, essas situações que eu estou dizendo, que fomentam você ao duelo, que fomentam você a duelar com as outras pessoas e criar essa rivalidade, que às vezes se perde a amizade porque um torce para um do reality show, o outro torce para outro, ou se perde amizade porque se tem afinidade com esse político ou com aquele político, ou se perde amizade ou dentro de casa há uma separação
e um não fala com o outro porque bobagens aconteceram envolvendo outras pessoas e se duela o tempo todo para ver quem é melhor, quem tem a razão, quando na realidade aquelas pessoas que não te amam, elas querem o que você pode dar para elas materialmente. E as pessoas que estão ao seu redor, que te amam de verdade, que são relegadas a segundo plano, porque você está duelando com essas coisas todas, que estão esperando única e exclusivamente a sua presença para poder te amar, você não dá atenção, eu não dou atenção, nós não damos atenção. O ponto de honra deveria ser justamente eu estar de corpo e alma no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, de corpo e alma no relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com meus irmãos, enfim, com as pessoas que me amam. Ah, tenho família tóxica, essas pessoas não me amam. Aproxime-se de quem te ama e desse a essas pessoas. Na história da humanidade, os grandes seres não eram os que duelavam, não eram os que queriam forçar a situação de que tinham razão o tempo todo, e não eram as pessoas que amealhavam, que guardavam, que acumulavam. Os grandes da história do mundo em todos os tempos são aqueles que mais doaram de si para o outro e que não retiveram nada material. Se eu estou fazendo ao contrário, ou eu sou melhor do que eles, ou eu estou errado. Porque é que eu tenho que duelar o tempo todo? Porque é que eu tenho que ter razão o tempo todo? Você quer ter amigos ou quer ter razão? Tem gente que vai escolher ter razão. E quem escolhe ter razão está duelando o tempo todo com as pessoas para que a sua vontade, a sua verdade, a sua forma de ver o mundo prevaleça. Para quê? Para alimentar a vaidade e o orgulho? Isso vai levar aonde? A sofrimento. Ah, eu não levo desaforo para casa, eu falo tudo que eu tenho que falar. E quando você chega em casa, você tem o quê? Você tem paz de espírito por ter duelado com todo mundo como você duelou? Você pode não ter matado o corpo físico de ninguém, mas quantas esperanças você matou? Quantas autoestimas você matou? Quantas dores você causou? Quantos distanciamentos você provocou? Quantos abismos você causou entre você e o outro? E para quê? Para chegar em casa e falar eu tenho razão? Para alimentar o orgulho, alimentar a vaidade? Duelo só serve para isso. E toda vez que eu duelo com o outro, que não seja para edificá-lo, eu estou alimentando a vaidade e o orgulho. E isso só vai me fazer mal. Mas, livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Né? Nós estamos estudando para entender que não faz bem. É isso, amanhã nós vamos entrar em pena de morte, que eu acho que é meio autoexplicativo, no Brasil nós não temos pena de morte, tem uma grande parcela, segundo o Datafolha, perto de 36% que acham que a pena de morte deveria ser instalada no Brasil, mas isso a gente fala amanhã. Beijo para você que fica, sou Fábio Pereira, até lá, tchau.